Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso grupo do estudo do Livro dos Espíritos. E hoje, para nós começarmos, como sempre, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vamos agradecer, primeiramente a Deus por essa oportunidade terrena, aos nossos mentores que nos acompanham nos estudos, em nossas práticas, em nossas ações. Agradecer aquele anjo, o anjo da guarda, agradecendo também a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz, a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho. Obrigada, Mestre. E com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus. Então vamos aqui continuar, que paramos na questão 556. Você que vai fazer, né, Gerson? Sim, vamos continuando aqui na 556. Pergunta: certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? Resposta: a força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Então, assim, de novo, né? Nessa época que, quando foi decodificado aqui o livro, era uma época de pouco conhecimento, era uma época de espetacularização dos eventos, né? Que ocorriam. Então, tem bem essa orientação aqui do Espírito da Verdade, em tomar cuidado, né? Com esse tipo de gente, com esses tipos de narrativas, né? Que eram colocadas naquela época. Mas, enfim, vamos lá respondendo a pergunta de forma direta, né? Então, sim, é possível, né? O plano espiritual, uma pessoa, curar uma outra pessoa. É possível, através que a gente sabe, né? Através do magnetismo, imposição das mãos, transmissão de fluidos, de energia, que assim, basicamente é que ocorre nas câmaras de passe, né, dos centros espíritas, sérios, né, centros espíritas corretos, esses passes que aliviam a dor, trazem equilíbrio para o assistido, né, isso de certa forma é uma cura, né, é uma cura. Então é possível sim, mas o que ele fala aqui, né, que o receptor, ele tem que estar preparado e ter preparo em que sentido? Dele ter a compreensão de que porquê daquela, daquela doença, daquela situação que ele se encontra, para que a ou para que para que possa ir aliviando as suas próprias aflições, construindo a sua própria cura.
Então, sempre parte de dentro de nós, né? E sempre com auxílio de alguém que queira nos auxiliar, né? Então, que é o caso dos médiuns, né? Que, assim, ele deseja curar o paciente, né? E o paciente tem que desejar ser curado, né? E curado não pelo egoísmo dele de querer ter a sua dor, a sua saúde restaurada. Não, não só por isso, mas por ter aprendido a lição que aquela situação lhe trouxe, né? Então, por que que ele está passando por aquela situação, né? Então, um caminho de transformação moral, de um encontro com a humildade, etc., tudo isso vai nos libertando das dores, das consequências, né? Essas dores são consequência dessas doenças. Mesmo que o corpo continue doente, mas a doença não vai incomodá-lo mais, né? A doença fica ali, mas você consegue trabalhar, né, a lidar com as dores, com os sofrimentos, com as angústias que são consequências dessas doenças, né? Porque a gente não ouve dizer que Jesus disse, né? A sua fé lhe curou. Vai, não peques mais, né? Então, essas situações são coisas de escolhas de, que nós escolhemos, né? Consequências das nossas escolhas. Nós construímos esses obstáculos em nossas vidas. E somente nós é que conseguimos, né, excluir esses obstáculos. Nós colocamos, nós é que tiramos à nossa frente. Mas cabe a cada um de nós tornarmos pessoas melhores, né? Então, por isso que nos centros espíritas, né, é até dito que o tratamento começa e é tão mais importante ali durante a palestra que a gente ouve. E não só na Câmara de Passe, porque essa palestra ela vai nos despertar, né, para nossa, ela vai nos dar dicas, vai nos dar, como se fosse assim, leis que, que possam nos tornar pessoas melhores, né? Começar a nossa transformação moral. Tudo isso começa quando a gente está disposto, quando a gente é exposto também a palestras edificantes, palestras que contemplam todas as leis de Deus, né? Como eu disse, para essa nossa transformação moral, né? Então, que é o que eu entendi aqui, que esses obstáculos nós é que colocamos, e nós é que podemos, e só nós podemos tirá-los de nossa frente, através, por exemplo, de uma transformação moral. É isso que eu entendi nessa questão. Tudo está dentro, né? Nada está fora. Tanto para aquele que doa, como para aquele que recebe, né? Se aquele que vai, o assistido, por exemplo, desde o momento que ele entra ali no centro espírita, vai sendo visto a vontade dele, a fé dele, a confiança dele, né? Se realmente ele vem com aquele propósito de realmente se melhorar, se reformar, né? Tudo isso é visto. E, por outro lado, aquele que vai doar, o médium, aquele que está dando a palestra, né? Depende do amor dele também, da vontade dele de transmitir algo de bom. Então, muitas vezes, a cura acontece. E muitas vezes não acontece a cura, mas acontece um alívio. Por quê? Porque aquela pessoa
tem como prova, como expiação, aquela doença, aquela dor, aquela situação, né? Então, Deus permite que seja aliviado naquele momento. Muitas vezes não há a questão da cura, né? Mas ele sai de lá melhor. Uma mãe, o amor da mãe, quando ela trata um ferimento, um joelho machucado, é tanto magnetismo, é tanto amor naquela mãe, que a ferida cicatriza, né? Que ele melhora. Quantas mães nos berços de dor, né, de um filho, alivia demais e até cura. Deus permite essa cura pelo amor daquela mãe e também por aquele espírito, né, que tem uma missão ali, talvez de passar por aquela doença, para ver como aquela pessoa vai passar por aquilo, né? Então, o poder da cura pelo contato existe sim. Se não existe a cura, existe uma melhora, um, um acolhimento, né? E É, bem lembrado, como você falou também, Gerson, é o desejo da pessoa de ser curada, né? Esse receptor está receptivo ao tratamento. Então, é bem interessante isso, porque a gente pode lembrar, como você falou, Suzelei, também, do passe magnético, né? Não, desde a palestra, nós já estamos ali sendo tratados. Por quê? Porque a gente já viu que nós somos acompanhados pela espiritualidade o tempo todo. Então, o nosso desejo de estar ali numa palestra, o esforço de nos melhorarmos, de fazer a nossa reforma íntima, então, assim, sempre quem está ali está buscando algo de melhor para ti. Então, já nesse esforço, já é o desejo de receber essa cura. E a gente fala cura, mas é o processo da autocura, né, gente? Você vê, né? Porque tudo tem a vontade do ser, então é a autocura. Ali é um impulso realmente que você vai receber. Então, assim, quando vai no passe magnético, porque todos nós temos magnetismo, um pouco maior, outros menor, e vai desenvolvendo. Porque no passe magnético, o que que é? É a transmissão de fluidos, é uma doação. E quando você faz aquela doação com bons sentimentos, né, amparado ali pelo desenvolvimento do amor, nós somos assistidos pela espiritualidade superior, espiritualidade amiga, que vai também potencializar tudo isso. Então, olha só, é um conjunto, né? Você com seu magnetismo, o receptor, né, que é o assistido para receber e a espiritualidade superior ali acompanhando. Então, assim, o toque de cura, como vocês falaram, ocorre sim. E ele ocorre diante também daqueles sentimentos puros, daquele sentimento realmente de ajudar o outro. E achei interessante aqui quando a espiritualidade nos alerta daquelas pessoas muito crédulas, aquelas que vangloriam, né? Fala com tanta ênfase, e assim, eu entendi aqui como se fosse um alerta para a gente não ficar endeusando aqueles médiums, né, as pessoas que têm esse poder de cura, porque, gente, todos nós temos esse poder de cura, uns mais, outros menos. Então, aqui ele faz esse alerta também para quê? Porque quando a gente endeusa uma pessoa, né, um ser, ele é ser humano, gente. E ser humano está aqui na Terra para passar pelas suas provações, para sua melhoria. Então, esse endeusamento ele pode contribuir para que essa pessoa caia no erro do sentimento do orgulho exacerbado,
do sucesso, da vaidade, porque muitas vezes o ser humano ele não consegue lidar com isso, né, com o sucesso, com a vaidade. Então, eu achei interessante isso que a espiritualidade ela nos traz aqui, né? Porque esse poder da cura, gente, não é algo assim, uau, sobrenatural. Então, assim, para que a gente receba, acolha, né, e veja, né, o quão eu posso fazer desse merecimento que eu tive, porque tudo é merecimento, né, gente? Pode ter gente que vai zilhões de vezes ali numa pessoa que tem aquele poder de cura e vai falar assim: por que que o outro recebe e eu não? Já justamente por esse comentário, porque já ficou olhando o outro e ele não olhou para ele, né? Porque a pergunta já começa aí: por que eu ainda não recebi? Né? Então, tudo tem o seu processo evolutivo, cada ser é um ser, né? Então, são bastante reflexões aí que a gente faz, né? Então, vamos embora seguir? Bom, Agora a gente vai falar do último item desse capítulo aqui, capítulo 9 que a gente está na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e a última questão é a 557, que fala assim, ó. Kardec pergunta, que é de bênção e maldição. Olha só, gente, olha aí, ó, o antagonismo, hein? A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançadas? A espiritualidade responde: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode, nesses casos, haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus e como acréscimo de prova para aquele que a sofre. De resto, os mais frequentemente os maus se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau, e sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Então, aqui é interessante essa pergunta, porque todos nós pelo menos na minha época, gente, tem aquele costume de pedir a bênção, lembra? Bença pai, bença mãe, bença tio, bença avô. Você vai num curandeiro, né? É, a benção, né? Pedir a benção, né? Então, assim, é, essas bênçãos, né? Esses gestos, essas palavras, né? Então, assim, tudo isso tem um poder, né? E aquele que fala também, né, de que amaldiçoa, que joga uma praga. Oh, você vai ver. Nossa, isso é praga, gente, né? Oh, você não vai ter sucesso. Você não vai ser ninguém na vida, né? É, gente, o que que é praga? É aquilo que sai da boca, do pensamento, aquele pensamento forte, né? Então, como que isso se dá aí em nós? Então, todo mundo, gente, a gente tem que lembrar que a gente tem aquele ladinho nosso, né? Aquele ladinho é sombra. Então, a energia negativa, ela tem sim, e quando ela atinge uma pessoa, como a espiritualidade explicou, é para que essa pessoa aprenda algo com aquilo, né? Porque os nossos mentores, nosso anjo da guarda, eles estão conosco, mas eles não ficam ali igual babá o tempo todo. Às vezes eles se retiram para falar assim: você vai precisar dessa lição agora, Meire. Aí vem e pega uma praga lá em mim, né? Alguém me amaldiçoa lá e pega. Aí a reflexão que eu tenho que fazer é: por que que eu tô com isso? Onde, onde eu ainda não olhei para mim que eu tenho que tratar porque eu peguei? Então é aquela frequência, aquela sintonia, porque de acordo com como estão os meus pensamentos,
aquela praga, aquela maldição, ela vai ser projetada e vai ter portinha de entrada. Aí falou assim: opa, a Meira abriu a porta, a maldição entra. Agora, onde tem frequência alta, gente, a maldição, a magia, ela não entra. Então, por isso que é o vigiar e orar sempre, porque esses bons espíritos, eles se afastam justamente para colhermos aquilo que a gente ainda precisa, né, não plantar mais. Fala assim, ó, tô te ensinando, você não tá vendo? Então, vai ter que passar por isso aqui para você olhar mais para sua reforma íntima, né? E trabalhando esses vícios mentais mesmo. Então, vai ganhando mais força. Então, ele vai, diante disso, não é que está sendo prejudicado, mas que diante disso, a pessoa, na sua reforma íntima, está ganhando força, o desejo do bem, o desejo de se melhorar. E os bons espíritos vão amparando esse desejo, esse poder interno que todos nós temos, né? Então, quando a gente está naquela pegada forte de nos melhorarmos na nossa reforma íntima, a gente emprega sim essa nossa força interna. E nós conseguimos sim, porque a espiritualidade amiga trabalha sempre em nome de Deus e ali para nos ajudar. Agora, aquele que fala o mal, que deseja o mal, que ainda está muito ali no seu egoísmo, no seu orgulho, esse, gente, eles vão se ligar ao quê? Aos espíritos ainda infelizes. E vai depender do esforço nosso para ir para o lado oposto, para ir para o lado da bênção e não da maldição. Lembrando que o pensamento é que vai permitir que a pessoa seja abençoada ou amaldiçoada. Então, a gente vai sempre trabalhando o nosso interior para que possamos ser sempre protegidos e amparados. Porque, gente, a bênção e a praga, as duas são forças do pensamento. A gente viu. Para poder de curar é a força do pensamento. E também para amaldiçoar é a força do pensamento. Então, aquela história do lobo. O que que você quer alimentar? Hã? É isso aí, gente. Então, as bênçãos, né? As maldições, sempre o nosso pensamento, né? Muitas vezes, por exemplo, uma mãe está sempre mandando bênçãos para os filhos. E quantas vezes, na sua invigilância, ela pode mandar também uma maldição. Você não vai ser nada na vida. Quantos pais falaram isso? Você não presta para nada. Tudo você derruba, tudo você faz, tudo, né? Então, tomar muito cuidado com as palavras. As palavras abençoam e as palavras amaldiçoam o tempo todo, seja com os amigos, familiares, com quem quer que seja, né? Então, vigiai, orai, vigiai, orai. Mantenha os pensamentos, né, bons para que a gente sempre abençoe o próximo. A bênção é uma maravilha. Deus abençoe meu dia. Deus abençoe minha noite. Deus, né? Então, a gente sempre pede. Quando esquecemos de pedir essa bênção, de pedir a Deus, né? Que nos abençoe, abrimos brechas, como você falou, e é fácil, né? Uma palavra não boa nos atingir. Então, que estejamos sempre atentos, né? Para que isso não aconteça. Né? Isso mesmo, Suzeli. E olha só, chegamos aqui ao final de mais um estudo, gente, que fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares e em nossos corações. Até a próxima semana. Com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.